Olá, então hoje esta aula, né, para partilhar com vocês sobre o método, né, da leitura orante, os 5 passos da leitura orante. Então, desde já eu agradeço quem esteve, né, comigo para fazer a jornada na semana, né, da Semana Santa, na pedagogia da Semana Santa, da cruz à ressurreição, e como eu combinei, fiquei de dar, né, essa aula, passar aqui esse passo a passo, que são os 5 passos, os 4 passos da leitura orante da Bíblia, e vamos partilhar aqui hoje com vocês. Quem não pôde estar presente, depois pode acompanhar. E para dar início, né, eu vou colocar a música do Padre Zezinho, para que a gente possa interiorizar, assim, essa palavra. E essa canção, acredito que ela nos ajuda também a meditar, né, a palavra. Na música ele fala, né, a palavra do Senhor, quando chegou, ela desinstalou o coração. E aí ele diz, né, dói quando diz sim, dói quando diz não, é fácil dizer sim, é fácil dizer não. E eu acredito que é uma canção que nos ajuda a meditar sobre a importância, né, da leitura orante da Bíblia. Vamos ver aqui se vai tentar colocar na tela. A palavra do Senhor quando chegou. Enquanto a gente escuta essa música, podemos ir silenciando o coração, a mente. Desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim, me dói. Depois que a palavra do Senhor passou, nada mais será do jeito que já foi. Nada mais será do jeito que já foi. E dói quando diz sim, dói quando diz não. Então, a palavra de Deus, ela nos leva, né, a uma nova atitude, a uma nova postura, a dizer sim ou a dizer não. Tanto um quanto o outro dói. É o que a gente chama também, né, os ganhos e as percas aí no coach. Então, hoje, partilhar com vocês, vou compartilhar a tela aqui, o slide, que a gente possa ver um pouco aqui. Tudo certo?
Então, sou Flaviane Oliveira, terapeuta sistêmica, religiosa, vamos falar em missionária, pelo batismo somos todos missionários, e nos meus 24 anos dentro do Instituto, eu aprofundei bastante na palavra de Deus, e o método da leitura orante, eu tive a oportunidade de aprofundar mais, estudar mais, sobretudo nos cursos, de teologia, também depois ajudando em aulas, no seminário, em Três Lagoas, no propedêutico. Então, essa experiência aí. E é um método muito eficaz na nossa vida, e a qual vou compartilhar com vocês, e a vida religiosa consagrada me proporcionou isso na minha missão também, enquanto religiosa consagrada. Eu tive essa oportunidade também. Esse conselho está mudando aqui, slide. Então, 5 passos da leitura orante da Bíblia, ou Lexio Divina, né? A tradução, leitura orante da Bíblia. E aí, esses 5 passos, contextualizando, né? Um monge chamado Guigo, os monges, né, lembrando que eles têm essa intimidade forte com a palavra de Deus, então ele estava em um momento de trabalho, e ali no seu trabalho ele começa a meditar e a refletir, vendo, né, uma escada, e ali ele cria o degrau da espiritualidade. Então Guigo, que foi o que criou esse método, não é meu, por volta dos anos 1150, então ele cria aí esses passos, que são, ele chamava, né, de degrau, que aí, como a escada da espiritualidade, para você subir aí esses degraus, para fazer essa experiência com a palavra, experiência com Deus. E aí, ele começa a perceber, né, nas meditações e tudo, que o texto bíblico, ele era possível reler, né, o passado à luz do presente e trazer uma contribuição para o futuro. Então, fazer uma releitura do passado, daquilo que aconteceu lá atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, que é o contexto bíblico, trazer luz para o presente e contribuição para o futuro. E aí ele compreendeu, né, que a Bíblia ela é uma unidade, e essa compreensão ele vai falar dos 3 níveis, né, que é o literário, o histórico e teológico. O que é o literário? Literário, que é essa compreensão, né, que está mais próximo do texto bíblico em si, que é quem, o que, onde, por quê, o quando. Esse é o gênero literário da palavra. Depois o histórico, que aí considera a situação histórica do texto bíblico, no contexto que foi escrito ali, a história ali, em que o texto foi escrito naquela época. Depois o teológico, né, que está relacionado com essa mensagem de Deus para a humanidade. Então, a partir disso, ele vai se aprofundando e aí cria esses degraus que vamos falar aqui de passos, né, que é mais fácil a gente... E muitas pessoas hoje falam os 4, coloquei 5, mas são 4, tá? Os 4 passos da leitura orante da Bíblia. Então, deixa eu só corrigir aqui, que fica 4 passos. Depois, quando a gente for ver, eu falo 5, está escrito 4. Então, a gente vai ver sobre eles aqui. Então, o primeiro é a leitura da palavra. Então, o que eu faço antes, né? Esses passos aí, eu tenho um texto bíblico que eu escolho previamente. Então, o primeiro passo, eu vou ler. Eu vou ler, escolhi o texto, então eu leio a palavra, né? Leio a Bíblia. Então, eu leio uma vez, 2 vezes aquele texto, aí eu
tem esse primeiro passo. Depois, o segundo, a meditação. Eu medito. Trago da razão para o coração. Para a mente, né? Meditar com a... E aí, depois a oração, eu rezo. E a partir da oração, que brota no meu coração, eu vou para a contemplação. Então, leio, medito, mente, oração, trago para o meu coração. E a contemplação, eu contemplo, a partir da contemplação, gera em mim uma ação. Aí o primeiro, a leitura. A leitura é o estudo assíduo das escrituras feito com o espírito atento. Assim, o monge Guigo, né, ele vai dizer que é o estudo assíduo das escrituras. Não é uma vez, duas vezes só e pronto, acabou. Mas é com esse espírito atento, presente com aquilo que eu estou meditando, que é isso que os 4 passos nos ajudam nesse sentido. E aí, essa atenção, né, à palavra, eu leio, escolho o texto previamente, falando de cada um dos 4 passos aqui, né? Então, tenho a leitura, então vou nessa atenção às palavras da Bíblia. Então, leio uma vez, 2 vezes. Quantas vezes for até eu assimilar aquele texto ali. E aí, quanto mais eu leio, eu vou criando nessa familiaridade com o texto bíblico. Aí eu olho as palavras, é interessante olhar quais os verbos que tem, né, que movimentos de ação que tem naquele texto escolhido. A sugestão minha que hoje é o de Marta e Maria, então depois eu vou fazer um passo a passo com vocês aqui. Então, aí eu escolho, crio essa familiaridade, leio o texto uma vez, 2 vezes, cada vez que a gente vai lendo, a gente traz coisas novas para a gente. E o primeiro passo, ele é a fidelidade à palavra tal e qual. E eu vou entrando em contato, né, com o texto e utilizando de muita atenção, respeito e escuta a palavra. E é sempre interessante a gente evitar, né, a leitura fundamentalista da Bíblia, que não nos ajuda, pegar o pé da letra que está escrito. E aí a gente vai, nessa leitura, vendo, né, o contexto, a origem do texto ali. Depois, a atitude fundamental neste momento é a escuta, a atenção de quem ouve uma mensagem importante e vital. Então, estar atento ao texto. Eu posso ler, eu posso repetir uma palavra ali. E Marta guardava texto bíblico, por exemplo, né, de Lucas 10, 38 a 42. Maria escolheu a melhor parte, por exemplo, posso ficar com esse versículo, se ele calar no meu coração. Então, eu vou meditando ali, Jesus que entra na casa e tal. Então, é a leitura. Então, a partir da leitura, cada momento ali, quanto mais intenso e bem feito for os primeiros passos, melhor eu vou continuar, né, seguir e ter êxito no meu momento. Então, primeiro, sendo a leitura, eu leio 1, 2, 3 vezes, assimilando o que a palavra está dizendo. E a leitura, né, ela deve ser perseverante e diária. Fiz questão de trazer isso aqui, porque nós estamos aí nesse tempo, né, pós-Páscoa. Então, é com essa continuação de cultivar a espiritualidade. Hoje nós temos tantos meios aí de devocionais, de sugestões, e eu acredito que os passos da Bíblia, da leitura orante, nos contribuem conosco para que a gente possa aprofundar, né? Tirar um tempo para essa oração pessoal, que fortalece a espiritualidade, a conexão com Deus. Então, essa leitura, a importância dela ser perseverante e diária. E talvez alguém pergunte, mas por onde começar? Escolha um dos evangelhos e comece, ou então você pega, né, a liturgia da Igreja Católica, ela tem a liturgia diária, então cada dia tem as leituras bíblicas, os salmos, o evangelho de cada dia, então você pode pegar pelos evangelhos do dia também, que, sobretudo nesse tempo, são bem interessantes a gente acompanhar. E aí isso exige da gente uma ascese e disciplina. O que é isso?
É eu tirar esse tempo, né? Não posso, se sobrar tempo eu faço. Não, dentro da minha agenda do dia, eu separo um tempo ali para que eu possa fazer essa pausa e me conectar com a palavra, me conectar com aquilo que Deus fala comigo ali. Isso é um acesso, né? A atenção às palavras da Bíblia, né? Estar atenta às palavras ali que eu estou lendo no primeiro passo. E aí, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, né? Marta e a ansiedade do nosso tempo de hoje. De ter que fazer, não para escutar o mestre. E Maria, né, é o modelo de leitura da Bíblia. Então, dentro desse contexto, texto bíblico, né, de Lucas 10, 38, nos ajuda. Então, o primeiro passo é esse, ler, a leitura. E aí uma pergunta a gente pode fazer, né? O que o texto diz em si? O texto, Jesus vai à casa de Marta e Maria, quando chega, então a fidelidade. Eu posso, na leitura, eu vou recontando para mim mesmo essa passagem bíblica. E é importante, né, procurar também essa atenção dentro do primeiro passo, aquilo que está lendo, como repetindo, né? As imagens, as palavras, o contexto, a geografia do momento, como que está ali aquele ambiente onde foi escrito o contexto, a narrativa daquela história, procurar sentir, né, o que brota da palavra. E aí observar os detalhes, né? Como eu falei dos verbos, estar atento a isso também. Os detalhes são aspectos importantes, né, no caminho de se apaixonar e de se comprometer também com a palavra. Depois, então, você pode também repetir uma palavra, um versículo, uma frase que tocou mais seu coração. Depois, o segundo passo, a meditação. A meditação é uma eficaz atividade da mente que, com a ajuda da própria razão, procura o conhecimento da verdade oculta. Essa frase é do monge Guigo. Então, a meditação, né? Quando eu medito, eu silencio a minha mente. Né? O que é a meditação? Né? Meditar. O que é a palavra? O que o texto bíblico que eu escolhi diz para mim? O que a palavra diz para mim no momento em que estou vivendo? Então, eu vou meditar. Eu vou trazer, né, para a mente aquele texto ali, e ruminando, né, a palavra de Deus ali. O que a vaca faz, né, antes dela engolir o alimento, ela rumina na boca dela, até ela, parece que eu ouvi, né, quando eu falava também da leitura orante, tinha um rapaz que estava no encontro, ele dizia que parece que são 32 vezes que a vaca, ela mastiga, rumina, né, o capim ali na boca, para depois ela engolir. Então, a gente tem esse ato também de ruminar, que é o meditar, que não é um exercício de 2 minutos, quando eu tiro esse momento de meditação, né? O que o texto diz para mim? O que esse texto de Marta e Maria me diz no momento que eu estou vivendo? Então, eu vou ruminando ali essa palavra. E a meditação, ela requer silêncio para que as palavras lidas na Bíblia ressoem no coração, mobilizando o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Então, a meditação, ela requer esse silêncio aí, das palavras que eu li. O silenciar a mente. Desculpa. E aí eu trago o texto para dentro do horizonte da vida e da realidade que eu estou passando. O que essa passagem quer dizer para mim hoje? Quem sou, né? Uma Marta com meu trabalho apressado, assoberbado, ou sou Maria, que estou ao pé de Jesus, escutando? Só de eu parar para escutar, né, estou já buscando ser como Maria, né, que escuta o mestre. E todos nós temos um pouco de Marta e Maria. Eu me reconheço, né, nas duas, talvez mais Marta, talvez mais Maria. Então, nessa atenção também já vou trazendo, né, respostas para a minha vida diária. O que Deus ele quer me dizer com a passagem lida? São perguntas que podem ajudar também na meditação. O que a palavra me diz
no momento em que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando. Qual que é a iluminação que esse texto traz para a minha vida? Então, eu vou meditar. E sempre meditar traz sempre uma ação. O que fazer diferente? Aí depois, o terceiro passo, a oração. A oração, ela é um impulso fervoroso do coração para Deus, pedindo a Deus sabedoria para enfrentar os desafios diários e força para não desanimar diante das dificuldades. Então, os passos, né? Alguém pode perguntar, né? Mas parece que se misturam. Sim, às vezes você tem essa, você está lendo, meditando, mas ao mesmo tempo está na oração, né? Mas quanto mais a gente pratica esse método, mais a gente vai conseguindo viver os passos, cada passo ali da leitura que eu estou meditando ali naquele momento que eu estou orando. Então, aí a oração, né, é um impulso fervoroso do coração para Deus, pedindo a Deus sabedoria para enfrentar os desafios diários e a força para não desanimar diante das dificuldades. Então, o impulso, né, já vem do coração. O que é a palavra que eu rezei me leva a falar com Deus? Qual a oração que brota do meu coração? E aí vem algumas sugestões também na oração. Você pode ler um salmo, pode rezar a oração do Pai Nosso, mas eu gosto de deixar bem frisado, assim, para a pessoa fazer a oração do coração. A partir do momento que eu li, meditei, então qual que é a oração que essa palavra me leva a falar com Deus? Então, que brota de dentro do meu coração. Depois, sim, você pode ler um salmo, pode rezar uma oração que você gosta de rezar, que te ajude. Então, essa atenção também para fazer essa oração que brota, né, do coração. E aí eu peço a Deus a sabedoria para enfrentar os desafios e força para não desanimar diante das dificuldades. Aí uma pergunta, né, a oração, o que o texto me faz dizer a Deus? Então, a oração, ela é um diálogo com o Senhor, respondendo à sua palavra e ao modo como ela foi dirigida ao nosso contexto pessoal de vida. Então, a oração, né, tem esse diálogo, né, com o Senhor, e aí nessa resposta à palavra e ao modo como ela foi dirigida a nós, dentro do contexto que eu estou vivendo. O texto ilumina a própria vida. Falar com Deus das dificuldades, dos desafios, dos próprios pecados, dos deveres de estado em que se encontra. Aqui, né, se eu sou casado, se eu sou solteiro, então a minha missão, aquilo que eu faço, que eu vivencio, esse falar com Deus. E a oração, ela pode ser de louvor, de ação de graças, de súplicas, pode ser um pedido de perdão. Então, é a oração que brota do coração. Você faz essa oração em cima da palavra que foi lida e meditada. Então, o que o texto me leva a falar com Deus? Depois, o segundo passo, tem até uma frase de Santo Agostinho, né, que eu até marquei aqui. Ninguém procura a Deus se este já não o tiver inspirado e atraído. Então, a oração é isso, né? Você procura, você não, Deus que te inspira, Deus que te atrai, e aí você o procura. É Deus quem te chama, não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe primeiro. Então, essa inspiração, essa frase tão forte do Santo Agostinho, né? Ninguém procura a Deus se este já não tiver inspirado e atraído. E esse encontro, né, com a divindade, ele dá prazer e transforma a vida. Por isso é importante também, né, o cuidado com o ambiente da oração, o espaço que eu estou rezando, como ele me ajuda. Depois nós temos, né, a contemplação. É uma elevação da mente sobre si mesmo, que suspensa em Deus saboreia as alegrias da doçura eterna. Então, eleva a mente sobre si, suspensa em Deus, vai saboreando as alegrias da doçura eterna. Então, frases bem inspiradoras, né?
E a oração, a contemplação, o que o texto me leva a ser e fazer? Então, a vida espiritual é vida contemplativa, é ver o mundo com os olhos iluminados pelo Espírito Santo. O último passo é a integração da palavra de Deus na nossa vida pela prática consciente das virtudes. Essa é a ação. Atitude quem observa os mistérios sagrados de Deus, atitude a partir da passagem bíblica. Palavra de Deus na vida, que aí já eu contemplo, olho com os olhos de Deus aquela palavra. Eu gosto sempre, nesse último passo, de me ver dentro do texto. Como seria eu lá no episódio, né, de Marta e Maria com Jesus? O que eu falaria? O que Jesus me falaria? O que Marta me falaria? O que Maria me falaria? Então, eu contemplo, eu fecho os olhos e vou me imaginando na cena, vou fazendo perguntas ali dentro do contexto, qual a mudança que gera em mim, e aí, a partir dali, eu tenho uma ação também. Qual que é a ação? Que é sempre, né, contemplação. Então, eu contemplo e, a partir dali, eu tenho uma ação. Qual que é a minha nova postura em relação ao texto meditado? Qual a minha nova atitude, o meu novo comportamento? E aí, sendo esses passos bem feitos, né, desde o primeiro, a gente vai contribuindo com a gente para aprofundar mais e mais. Resumindo, a leitura responde à pergunta: o que diz o texto? Então, o primeiro passo, né? Eu escolho o texto, li 1, 2, 3 vezes. O que diz o texto? A meditação responde: o que diz o texto para mim, para nós? Se eu estou lendo individual, para mim, né? Pensando em contexto familiar, ou com outras pessoas, com um grupo. A oração responde: o que o texto me faz dizer a Deus? E a contemplação ajuda a responder: eu estou pronto para a nova missão. Qual que é a nova missão a partir do texto? Então, um resuminho aí, né, dos 4 passos. A leitura responde a pergunta que diz o texto, a meditação responde, né, o que o texto disse para mim ou para nós. A oração responde o que o texto me faz dizer a Deus, me faz falar com Deus. E a contemplação ajuda a responder: estou pronto para a nova missão. Algumas dicas importantes. A leitura começa, né, na preparação do tempo, que você vai escolher o dia e o horário. Quanto tempo eu vou me dedicar para esse momento? Eu vou tirar por dia, vou começar, não tenho hábito, vou começar com 10 minutos. Então, eu tiro 10 minutos. E aí eu tenho esse tempo de 10 minutos para fazer esses 4 passos aí. Depois eu posso aumentar, né? Talvez meia hora, né? Talvez você já tenha o hábito de fazer isso também, já tem esse momento de oração, pode acrescentar essa leitura orante dentro do contexto aí da oração meditada, rezada, contemplada. Então, a leitura, né, começa com a preparação do tempo e do local, o ambiente. Preparo internamente e externo também. Como que é meu espaço para oração? Eu tenho lá um cantinho com os meus símbolos religiosos, com a vela, aquilo que me ajuda a falar com Deus. Então, eu coloco ali para poder rezar. Talvez seja numa igreja também, antes da missa, antes do momento celebrativo, tiro um tempo durante o dia se eu posso. Então, eu escolho o local, ou em casa mesmo, né? Se eu tenho oportunidade de fazer na igreja, eu faço na igreja, então eu determino e escolho o local. Se não, eu tenho. Sempre é bom a gente ter um cantinho sagrado na nossa casa para que a gente possa tirar essa pausa. Escolha antes o texto a ser lido, como eu disse já, né? Escolher previamente. Uma coisa que eu gosto de falar também é nunca... Tem pessoas que gostam de abrir a Bíblia, né? Mas não recomendo, porque são orientações, né, que a gente vai, à medida que vai estudando a palavra, a gente vai orientando também. E se você já não está bem, né? Você pega a pessoa, por exemplo,
está deprimido, às vezes pensamentos negativos, muito intenso, né? E a pessoa abre a Bíblia e lê lá a passagem, né? O que queres fazer, faça depressa. Talvez a pessoa está com um pensamento que não vai ajudar. Então, nem sempre a gente faz isso. Sabe? Talvez uma palavra-chave, né? Eu quero meditar hoje sobre como lidar com ansiedade. Então, pesquise lá ansiedade na Bíblia, vai trazer, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, o Google vai te ajudar também a escolher o texto. Eu sugiro também, quando a pessoa está começando, a pegar pelos evangelhos, que são mais compreensíveis, né? Mas você fica livre para escolher. Né? Como eu falei também, tem os textos do dia, se você é católico, dentro da liturgia. Ler na Bíblia o texto, não no celular, procurar ler na Bíblia. Tem muitas Bíblias boas, e tem a Bíblia. Você escolhe a Bíblia da sua preferência, né? Eu gosto da Bíblia de Jerusalém e a Bíblia pastoral para leitura. E a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia mais de estudo, mas eu gosto dela. Tem outras tantas aí que você pode escolher para ler. Tem um caderno de anotações para anotar suas inspirações, que é sempre bom, e depois de cada palavra rezada, você anotar quais foram as inspirações ali que o texto te trouxe, quais os comportamentos você vai assumir na sua vida a partir da palavra. Então, essas são algumas dicas. Agora, alguns passos pedagógicos para a leitura orante. Que aí o primeiro, prepare um lugar agradável e acomode-se com os olhos fechados. Então, a preparação do lugar, né, do espaço que você vai estar. Respira fundo, se acomode, com os olhos fechados. Então, são os passos que eu trouxe aqui para vocês para ajudar. Segundo, respire paz, tranquilidade, harmonia e segurança. Então, atenção à respiração, né? Eu respiro, inspiro. Então, eu respiro paz, tranquilidade, harmonia, segurança, inspiro, solto, deixo sair insegurança, medo, tensão. E preparando, né, para meditar, né, com a respiração. Eu posso, terceiro passo, né, através de um canto, um mantra conhecido, uma oração, pedir as luzes do Espírito Santo para o tempo de oração. Então, tem alguns métodos, até dos jesuítas, que eles ensinam, né, de você convidar a sua comunidade espiritual. Então, nem trouxe aqui, mas se você quiser também fazer isso, você pode estar fazendo. Que aí você pede o Espírito Santo para te iluminar, convida a Santíssima Trindade, talvez uma pessoa querida que te apresentou Deus, talvez uma catequista, a avó, o vô. Então, você vai trazendo a imagem da pessoa ali, vai formando sua comunidade espiritual. Pessoas, alguns santos de devoção, então você vai trazendo nesse momento aqui. E eles falam da comunidade espiritual, né, que é dentro da meditação da palavra orante. Outros métodos. Depois, abra a Bíblia, leia o texto bíblico escolhido, que por 3 vezes a sugestão, que assim você vai assimilar melhor. Se você estiver lendo em família, você pode ler uma vez em silêncio, depois pede para todos lerem. Um lê, o outro lê. Medite o que leu, atualize a palavra na sua vida hoje. Já são os 4 passos, né? Eu já falei. Ore, fale com Deus, conte tudo a Ele. Peça e receberá, agradeça. Deixe a oração brotar do coração. Contemple o texto, permita o amado te olhar e se deixar olhar por ele. Depois, o último, 8º passo, qual o seu comportamento a partir da palavra? Então, aqui algumas sugestões que eu quis trazer para vocês como passos, né, pedagógicos para a leitura orante. Então, a gente tem os 4 passos, e aí eu trouxe esse incremento aqui, né, para contribuir mais, que aí é o preparar o ambiente, o espaço, o cuidar da respiração. Talvez eu estou muito agitada, então já não vou logo começando, senão não vai fluir. Então, eu tenho um momento, né, de prestar atenção na respiração, como que está ofegante, estou respirando pela boca, estou ansiosa. Então, eu faço esse momento de respiração.
Depois eu posso escolher um canto, uma oração, a comunidade espiritual, né? Pedir ao Espírito Santo para me conduzir, traçar sobre mim o sinal da cruz. E aí eu começo, né, a adentrar no texto bíblico ali, que eu já escolhi previamente. Então, esses são os passos, né, da leitura que eu quis trazer aqui para vocês, o método, né, da leitura orante da Bíblia. E aí a palavra de Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a força da palavra de Deus na vida daquele e daquela que busca se alimentar pela palavra. E agora eu vou brevemente, né, fazer um passo a passo. Vou parar de compartilhar.